Dedico este livro às mães dos jovens mortos pelas polícias e às mães dos policiais mortos nessa estúpida guerra fratricida. Que o destino trágico as una, pelo menos nesta página. Se elas compreenderem algum dia que são irmãs na dor e que o inimigo está em outro lugar, a politização do sofrimento promoverá uma revolução no Brasil. Essa é a ideia. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que ele, o seu, o meu, o nosso, o âncora favorito de todos os podcasts, de toda a podosfera mundial e universal, Cristiano Barba, que você conhece lá do Gole, do Pausa e do Teologia de Boteco, esse podcast que você está vendo e ouvindo agora, nesse momento. Introdução à Teologia de Boteco, você já sabe a agenda, que na segunda-feira é o Teologia de Boteco, na terça-feira Gole comigo, na quarta-feira tem o Pausa, na quinta-feira tem o Gole com a Bia, na sexta-feira tem o... Na minha fecal opinião, eu ia falar, caralho, olha onde tá a minha cabeça, malandro. Na sexta-feira tem Esse Dia Foi Louco com o professor Francisco. E tem também dicas que eu nunca faço, mas foda-se, vou falar assim mesmo. No sábado não tem nada, domingo tem um Gole com o João Bigon, beleza? É isso. Além disso, é claro, toda introdução do Teologia de Boteco eu dou um espacinho para as pessoas fazerem um comercial dos seus, né, um merchandise dos seus podcasts, desde que eles tenham um compromisso antifascista. Essa semana ninguém me enviou, minha moral tá muito baixa com todos os antifascistas da podosfera brasileira, mas ok, né, a vida que segue, afinal de contas não vou ficar chorando por bobagem. Mas vou colocar de novo o áudio da Ana e do projeto que ela tem lá, né, Ana do Apenã. Se você não conhece o Apenã Podcast, ouça. Eu acho a Ana ela é uma queridona, eu gosto demais dela, mora no meu coração. E é isso, vou colocar o áudio agora. Ouça o projeto dela. Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/melindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço. Além do projeto da Ana, que você acabou de ouvir aí, né, que não é um projeto dela, na verdade ela está ajudando a divulgar e tudo mais, com as abelhas lá, né, com o povo indígena, tem também as palavras lindas dessa voz maravilhosa de ninguém mais, ninguém menos que o Bruno do Babel Podcast, falando sobre o programa de semana passada do Vaporwave. Ele mandou um áudio pra mim. Se você aí, né, tiver interesse em mandar um áudio aqui pra mim, pra ser colocado também na introdução do Teologia de Boteco, né, um comentário, uma crítica, sei lá o que for, né, se você tá solteiro, se você tá solteira, colocou lá no Tinder, busco pessoas que ouçam Teologia de Boteco, manda o áudio pra cá que eu ajudo você a desenrolar também esse rolê. Então ouve aí a voz do Bruno e depois acessa ao Babel Podcast. Vai ter link aí embaixo também. Ô Barba, tudo bom, cara? Porra, tô te mandando essa mensagem só pra dizer que eu acabei de ouvir o episódio sobre Vaporwave. E cara, tá fantástico, assim, muito bom mesmo. Uma das melhores coisas que eu já ouvi e li a respeito. Não só dele, né, mas sobre
toda essa nossa realidade cultural aí, pré-fim do mundo. Puta que pariu, cara. Parabéns, tá muito bom mesmo. Eu vou insistentemente recomendar pra todo mundo que eu conheço. Foda demais, cara. Parabéns pelo trampo aí. Gosto demais do que você faz e tá muito bom mesmo. Abração. Tá bom, outra coisa importantíssima de se falar é o apoio financeiro ao Teologia de Boteco. Esse programa aqui não vai deixar de acontecer. Fica tranquilo, às vezes os caras ficam... Tem podcast aí, não vou falar o nome, não vou citar o nome porque eu não sou canalha o suficiente pra tanto. Mas tem podcast por aí, fica botando pressão. Porra, olha só, tantos no podcast lá é uma merda e recebe 10 mil reais por mês. Meu podcast aqui é bom pra caralho, eu recebo 500. Mano... Cara, é vida que segue, né, mano? Eu queria ganhar 10 conto por mês. Claro que eu queria ganhar 30 mil reais por mês. Mas, infelizmente, não rola. Eu, particularmente, acho que o Teologia de Boteco é um podcast bem legal, mas tem outros podcasts que eu acho merda que ganham mais. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, mano. Não pode chorar, cara. Apenas incentive as pessoas que ouvem o teu programa. Ah, e outra coisa. Não fica botando pressão, dizendo... porque se não tiver colaboração, vou terminar. Mentira, cara. Não vai terminar. Com dinheiro ou sem, cara, vai continuar de acordo com a tua disponibilidade. Então, eu quero dizer pra você que está aí e que pretende colaborar com o Teologia de Boteco, se você não colaborar, o Teologia de Boteco não vai terminar. Muito dificilmente ele termine, tá? Não por enquanto. Pode ser que um dia ele venha terminar, claro que tudo acaba, né, nesse vídeo. Mas o Teologia de Boteco não vai terminar se não tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, vai ser melhor, óbvio. Porque daí eu posso fazer coisas como o microfone, igualzinho a esse que você está vendo aqui. Se você está vendo no vídeo, né? Se tiver em áudio, você não está vendo. Mandei um microfone desse pro Acácio, que, contribui muito com Teologia de Boteco, já gravou vários programas, os programas mais legais, eu acho que a gente tem aí, foram gravados com ele. Então, com essa grana que as pessoas colaboram, pelo Apoia-se, pelo PicPay e agora pelo Colabora aí, serve para isso, para ferramentalizar, ou dar ferramentas para as outras pessoas que colaboram também com Teologia de Boteco, né? O Acácio foi o primeiro, vou mandar para outras pessoas, tão logo seja possível. E também melhorar o equipamento de áudio aqui de casa, assim como sustentar o site e o podcast que estão aí. Então, mas fica tranquilo, tá? Não vai acabar não, porque afinal de contas eu nunca tive esse lance de... Não vou falar, porque o nego vai saber de quem que eu tô falando, vai ficar puto. É isso, apenas colabore. Se você tiver afim, colabora. Se você acha que não vale a pena colaborar, não colabora, fica tranquilo. Só que eu acho assim, ó, lá no PicPay, no Apoia-se e no Colabora aí, eu coloquei lá a partir de R$5 e até R$200, eu acho. Só que agora, aqui entre nós, se você realmente tem condição de dar 200 conto, tá ligado, pra um podcast, que eu acho uma grana alta pra você investir. Se bem que tem gente que paga muito mais por TV a cabo, por coisas bem menos construtivas do que podcast. Se você tem condição de dar 200 pila pro meu podcast, faz o seguinte: pega os 4 podcasts que você mais gosta e dá 50 pra cada um. Eu acho muito mais válido do que dar 200 conto pra mim. Claro que é ótimo ganhar 200 conto, eu adoro ganhar dinheiro, claro. Mas se você conseguir dar tanta grana, se você conseguir dar 100zão por mês, faz o seguinte: racha esse 100zão, dá 50 conto pro Teologia de Boteco, dá 50 conto pra outro podcast que você gosta também. Sei lá, tem tantos podcasts bons. Entra lá no Podosfera Antifascista, tem uma série de podcasts gigantes lá, uma série de podcasts excelentes lá. Se você pode dar 100zão, faz o seguinte: dá 25 conto pra 4 podcasts. Eu acho mais interessante do que centralizar toda a grana aqui no Teologia de Boteco. É óbvio, novamente, não é um discurso, sei lá, babaca da minha parte, mas tipo assim, se você der 5 para um podcast menor, um podcast pequeno, um podcast que está começando agora, o cara vai se sentir incentivado, o cara vai se sentir, ou a menina, não sei, vai se sentir incentivado, vai se sentir prestigiado e vai falar, vale a pena continuar. Então faz isso. Se você pode dar muita grana, é claro, se você pode dar 5, se você pode dar 10 no máximo por mês, dá aqui para mim. Ou dá para o teu podcast preferido. Agora, se você tem condição de dar muita grana, se você tem condição de pagar mais,
em vez de centralizar tudo aqui no Teologia de Boteco, eu incentivo você a dividir essa grana e dar um pouco, sei lá, dar um pouco lá pro Vira Casaca, dar um pouco pro Chutando a Escada, dar um pouco pra Aninha do Apenan, dar um pouco pra galera do Babel, né, a Cecília e o Bruno, dar um pouco pra, sabe, porque eu acho bem válido a gente fortalecer a comunidade como um todo e não apenas um podcast, né? É óbvio que um podcast sendo fortalecido dentro da comunidade, espero, né, que a comunidade reflita em toda a comunidade. Mas se você tiver condição, se você puder, se você tiver interesse em colaborar com todo esse rolê chamado Podosfera Antifascista, faz o seguinte, divide essa grana e dá um pouquinho para cada um, que eu acho mais válido do que centralizar apenas em mim. Beleza? E para finalizar esse rolê todo, né? Esse programa que você vai ouvir daqui a pouco, que é um, assim, com todo respeito, um puta programa, Luiz Eduardo Soares, ele foi quem viabilizou, eu consegui o contato com o Luiz, foi novamente o Kim, lá da Boitempo. Então, Kim, amo você, mano, amo você. E por quê? Porque agora vai ter um seminário chamado Democracia em Colapso, uma pergunta. O Sesc São Paulo e a Boitempo realizam em parceria entre os dias 15 e 19 de outubro no Teatro Paulo Altran, do Sesc em Pinheiros, em São Paulo, o Seminário Internacional Democracia em Colapso, em um momento em que a polarização política dita boa parte dos debates atuais na sociedade brasileira. Cerca de 50 convidados, sendo que entre um deles é o próprio Luiz, que você vai ouvir daqui a pouco. Nacionais e internacionais promovem um amplo debate sobre as origens e as diferentes perspectivas históricas, políticas e sociais que perpassam o conceito de democracia. A programação conta com curso, debate, conferência e com lançamento de livros, além da edição do número 33 da revista Margem Esquerda, publicada semestralmente pela Boitempo. A realização é da Sesc São Paulo e da Boitempo, apoio Fundação Rosa Luxemburgo e Fundação Maurício Grabois e Claxon, e promoção Folha de São Paulo, Marie Claire Brasil, Revista 451 e Rede Brasil Atual. O link para você se inscrever vai estar aqui embaixo no post, então se você tiver interesse, as inscrições já começaram, e no dia que as inscrições começaram, segundo o próprio Kim me mandou aqui pelo WhatsApp, no dia que eu tava conversando com ele falou, mano, em questão de minutos o bagulho acabou. Então se você tem interesse em participar, por favor, entre lá e se inscreva o quanto antes. Beleza? Para finalizar, agenda do Teologia de Boteco. Segunda-feira, Teologia de Boteco. Terça-feira, agora. Quarta-feira, pausa. Quinta-feira, agora. Sexta-feira, esse dia foi louco. Sábado-feira não tem nada. Domingo, gole novamente. Um beijo em todos vocês. Fiquem com o Luiz e a segurança pública à esquerda. Valeu! Eduardo Soares, você não tem ideia da honra que é ter você sentado nas humildes e cebosas mesas e cadeiras do Boteco da Teologia, porque, rapaz, que honra tê-lo aqui. Que isso, Cristiano. Não é que isso, não, é verdade. Prazeraço estar aqui, muito, muito bom, muito bacana. Te agradeço a oportunidade. Nossa, eu que agradeço a tua disponibilidade de dedicar um pouquinho do seu tempo, né, nesse momento histórico que o Brasil tá, de fato, um salve-se quem puder, a gente poder parar um pouquinho aqui, sentar, botar o cotovelo na mesa, pedir pro James trazer mais uma cerveja e ficar falando um pouquinho, porque realmente é isso. Mas antes da gente começar a falar sobre o que viemos falar, eu queria, antes de mais nada mesmo,
agradecer o Kim, agradecer o pessoal todo da Boitempo, né, que viabilizou essa nossa conversa. Esse programa aqui ele não é um programa patrocinado, né, então eventualmente alguém pode falar, mas a Boitempo está financiando, né, o marxismo cultural. Não recebi nada da Boitempo. A única coisa que eu recebi do Kim até hoje foram uns livros de presente que ele me deu, e quando eu fui na casa dele ele me deu uma garrafa de canelinha que a gente bebeu enquanto gravava. Então o marxismo cultural está sendo financiado por isso, né? Literatura e álcool. Na minha época era o ouro de Moscou. Exatamente. Tô esperando até hoje, né? As pessoas falam assim pra mim, pô, por que você não vai pra Cuba? Eu falo, meu passaporte tá em dia. Mandando dinheiro eu vou amanhã. Mandando dinheiro, mandando as passagens eu vou amanhã. Mas eu queria agradecer o Kim. Essa nossa conversa vai ser também motivada por conta daquele evento. Eu vou participar no dia 16 de outubro, mas começa antes. O evento começou, as inscrições, eu conversei com o Kim, tá até aqui no meu WhatsApp que ele me mandou agora, há 5 minutinhos atrás, enquanto eu falava pra ele, vou gravar agora. Ele diz aqui, ó, os pacotes que começaram a ser vendidos pro seminário esgotaram em minutos. Rapaz! Já tá esgotado, eles começaram a vender hoje e já tá esgotado. Bom, na introdução do programa, antes, né, já citei, já falei o que vai acontecer e tudo mais. Mas eu queria te pedir que tu se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, diga quem você é e por que a gente tá aqui, sobre o que a gente vai falar, porque a conversa, eu tenho certeza que vai ser muito frutífera. Sim, meu nome é Luiz Eduardo Soares e eu sou antropólogo, fiz também ciência política. Eu ia dizer, sou antropólogo e cientista político, mas eu abomino essa expressão cientista político porque me parece de uma arrogância absurda, uma vez que a política não me parece que possa ser objeto de uma ciência. Se fosse assim, o poder já teria sido tomado pelos cientistas, né? Ou pelo menos as previsões teriam sido muito mais precisas, não é? Nenhum cientista político no mundo previu a queda do Muro de Berlim, previu a queda da União Soviética. Os principais eventos do século passaram sem qualquer previsão, sem que houvesse antecipação. A posteriori é muito fácil, né, fazer profecias do passado, mas a gente de fato não tem essa competência, essa capacidade, até porque política tem a ver com ação, protagonismo humano, liberdade, autonomia, esforço de emancipação, e isso significa ação e, portanto, indeterminação, imprevisibilidade, incerteza, uma angústia ligada a isso, mas por outro lado promessas, né? Promessas de esperança, quaisquer que sejam as nossas utopias. Então, nada de ciência política propriamente, mas o meu papel diz que eu sou cientista político, lá o documento diz isso, né? Na Wikipedia aqui está escrito isso. Está escrito na internet, é verdade. Fiz o doutorado em ciência política. Depois filosofia política, essas foram minhas áreas, antropologia e política. E sou escritor, comecei estudando literatura, e é claro que alguém que estuda teatro, literatura, dramaturgia, etc., evidentemente vai dedicar a sua vida à segurança pública, não é, Cristiano? É natural. É concatenado, né? O cara pensou... Concatenado, né? Não tem como não pensar nisso. Né? Coerente, eu nem precisaria dizer isso. Então, a minha vida foi assim, cheia de sobressaltos e surpresas, o que a torna inteiramente vulgar, ordinária, comum. A vida de todo mundo é meio assim, cheia de percalços, surpresas, saltos e rupturas, etc. Mas, no fundo, eu te diria até que há um fio de continuidade. Eu fui do estudo de literatura, arte, cultura e tal, até o interesse por segurança pública, a ponto de escrever livros como esse último, Desmilitarizar, que é uma proposta de transformação da segurança pública no Brasil. Está na minha lista para eu ler, só queria dizer isso. Tu pode ver ali atrás, tem muitos ainda para eu ler. Ali, as noites de insônia.
Mas eu fui, então, do teatro, da literatura até a segurança pública, escrevendo livros, mas também me envolvendo em gestão, o que é mais grave ainda, me envolvendo em gestão em município, estado e na União. Eu fui, para que eu saiba, a única pessoa no nosso país que teve essa oportunidade. Eu acho um privilégio, foram desafios super, super interessantes e dificílimos, de ser secretário nos planos municipal, em Porto Alegre e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, duas cidades totalmente diferentes, né? No estado do Rio de Janeiro e na União. Eu fui secretário nacional de Segurança Pública no primeiro mandato do Lula, no primeiro ano do primeiro mandato do Lula. Então, eu tive essa experiência que foi da literatura até o envolvimento com segurança pública. Mas eu te dizia, acho que há um fio, sim, que costura essas experiências tão diversas. É uma preocupação com a questão, com o dilema da violência. Eu participei da resistência à ditadura, da resistência clandestina à ditadura, e fui muito mobilizado por uma pergunta que eu me fazia a mim mesmo e que talvez tenha a ver até com a minha formação religiosa. O meu marxismo à época era profundamente marcado por algumas impressões que a experiência religiosa havia deixado, mesmo que eu não supusesse que esse fosse o caso. Basicamente, a pergunta até onde a violência é legítima, mesmo na resistência à violência, mesmo resistindo à tirania, resistindo à ditadura, até onde se poderia ir na aplicação da contra-violência, digamos assim. Qual é o limite da legitimidade do recurso à violência? Pergunta muitíssimo difícil, para a qual eu até hoje não tenho uma resposta, mas eu acho que o que vale é a inquietação, é a reflexão, a pergunta ela mesma, suscitando dúvida e você saltando de uma dúvida para outra, de uma angústia para outra, o que faz com que você mesmo, errando segundo o critério da véspera, que pode mudar no dia seguinte, você estará sempre com alguma consciência crítica, né? Então, essa pergunta continua sendo, para mim, uma pergunta decisiva e há, no fundo, uma crença, um valor, para mim, muito importante, que tem a ver com a tradição cristã, e não apenas, que é o de que o indivíduo é insubstituível, incomparável e o bem maior. E isso constitui a sua dignidade. Por isso, ele é diferente de qualquer mercadoria, ele é insubstituível, incomparável na sua singularidade, irredutível. Por isso eu não acredito que se possa justificar qualquer atropelo aos direitos individuais, mesmo em nome da pátria, do paraíso socialista, de qualquer realização utópica coletiva. Acho que não há partido, pátria ou utopia que justifique o sacrifício de um indivíduo, não é? Porque gerações inteiras foram sacrificadas em nome de sonhos muito lindos, né? Sim. De grandes ideais. E eu acho promessas e esperanças lindas. E isso eu acho que liga essa tradição, que tem até inspiração religiosa, com o Maio de 68, que é a minha fonte. Eu sou filho direto de Maio de 68, eu estava militando já, começando a militar naquele momento, e os compromissos libertários foram fundamentais para mim. Então, a defesa da legalização das drogas, da liberdade sexual, da possibilidade de respeitar quaisquer escolhas individuais, isso acima de qualquer outra consideração. Então, as lutas das mulheres, as lutas homoafetivas ou pela liberdade de expressão, de realização dos afetos e da sexualidade, tudo isso sempre teve presente para a minha geração de uma maneira muito forte. Não há nesse sentido novidade nas lutas atuais. Sempre teve presente na agenda da minha geração, pelo menos aqueles que nos identificamos com a rebeldia estudantil de 68 no mundo todo, né? Sim. O pacifismo contra a guerra do Vietnã, isso também
marcou muito a nossa percepção da violência, etc. Agora, nada é simples, nada é fácil. A gente sabe que na esquerda, o campo vasto no qual eu me inscrevo desde sempre, há tensões, contradições, conflitos, diferenças muito grandes. Naquela época em que eu me formei, que eu comecei a militar, no início dos anos 70, sob Médici, você imagina, aquele período mais brabo da ditadura. Sim. Ali a esquerda era muito machista e muito homofóbica. Ainda é um pouco, né? Ainda é, muito né? Ainda, né? Sejamos... Menos, mas menos. Não tanto quanto, mas... Só me permita uma parte. Tu falou, né, que começou... E assim, hoje eu ouço algumas pessoas dizerem, né? Esses dias eu fui almoçar com os colegas do serviço e tava passando a Pablo Vittar na TV do restaurante onde a gente almoçava. E o cara falou assim, esse mundo tá perdido, né? Hoje em dia um cara bota a roupa de mulher e fala... Eu fiquei pensando, caramba, hoje em dia, irmão... Mas isso aí acontece desde a Grécia, brother. Desde a Grécia Antiga, meu irmão. Mas eu não quis problematizar no momento de descontração que tava toda a equipe, né? Porque já tem o grupo de WhatsApp que ali é pra criar polêmica mesmo. Sempre que alguém coloca uma piada, eu vou lá e faço um comentário, fica um clima, saio do grupo, volto. Mas é só pra esse hoje em dia é tão inocente, né? Achar que hoje em dia a militância LGBT está fazendo alguma coisa. Não, tem LGBT aí de 80 anos, né? Que já estava militando quando era novinho, né? E tudo mais. Enfim, eu só queria levantar esse ponto porque eu acho oportuno salientar que não é hoje em dia. Não é hoje em dia, né? Tem pessoas que, quando jovens, os pais falam, isso é uma fase, né? Isso aí... Tá apaixonado por outro rapaz, mas é uma fase. Daí tá há 60 anos casado com o mesmo cara. Fala, caramba, que fase, hein, meu irmão? Não supera essa fase, cara. Enfim, mas é isso. Desculpa, eu só queria pontuar esse detalhe. É exatamente isso. Há uma continuidade, às vezes a gente não reconhece isso. Mas me lembro que era muito engraçado. Quando eu estava na universidade, eu tinha... grupos diferentes de identificação e afeto. Alguns grupos que eram ligados ao teatro de vanguarda, com os quais eu me identificava na estética e na visão dos comportamentos, e nessa adesão libertária aos valores de 68, etc. Mas eu divergia desses amigos quanto à visão política. Eles tinham uma visão que me parecia muito distante da realidade e muito pouco aplicável e me parecia equivocada, por várias razões. E eu me identificava muito mais politicamente com outros grupos que me pareciam ter uma visão muito apropriada sobre a luta que nós travávamos contra a ditadura. Mas eles eram caretíssimos. Então, isso não era muito compatível com os meus cabelos até o ombro. Hoje faltam. Sei como é. Sei bem como é. A nossa classe tem que se unir também, tá? Tem que se unir, os carecas unidos. Mas eu tinha esses cabelões, andava com as calças vermelhas e tal, e com todo o apreço por aqueles valores libertários. E os amigos, então, da política não se identificavam com esses outros amigos do teatro, etc. Eu me dava bem com esses grupos, sabendo o que eu podia esperar de cada um, o que eu ia buscar, quais eram os temas comuns em cada caso. Mas eu tive a ideia genial de comemorar o meu aniversário com uma festa só, reunindo as tribos. Até o momento em que o psiquiatra careta stalinista tentou curar meu amigo gay do teatro. Que absurdo! Aí a festa acabou, você pode imaginar, se transformou num dramalhão e nunca mais, desde então, eu pude reunir na mesma festa os meus amigos das duas tribos. É claro que com o passar dos anos, isso no início dos anos 70, imagina, com o passar dos anos, muita água rolou por baixo da ponte, talvez eles nem tenham se transformado tanto assim,
mas eu acho que aprenderam com a vida, com os movimentos sociais, e com a imposição na agenda de temas que eram, na época, negligenciados. Eles acabaram tendo de assimilar pelo menos um comportamento mais democrático, pelo menos teatralizando, digamos assim, uma tolerância, um respeito, porque hoje uma atitude como essa sugeriria muito mais bolsonarianismo do que stalinismo, não é? Então, nós acho que pelo menos alguns passos adiante nós demos como coletividade na nossa diversidade. Mas, como você vê, foi uma trajetória sempre muito marcada por essas contradições. Eu tive de lidar com um esforço imenso para reunir uma visão política mais realista, que defendia a transição para a democracia, etc., com as concepções de fundo libertárias com as quais eu sempre me identifiquei. E esse tipo de articulação não era muito comum, hoje é bem mais razoável, bem mais próxima do mainstream na esquerda, mas mesmo assim ainda problemática, né? E a gente vai costurando como pode, e reconhecendo as ambivalências, as ambiguidades todas. Agora, na segurança pública, de novo, muita dificuldade. A primeira vez que eu fui trabalhar em governo nessa área, um amigo meu que tinha sido torturado pela ditadura ficou perplexo. Disse, como é que pode você trabalhar com policiais? Como é que vai ser isso? Eu dizia, pois o fato é que a gente vai ter de descobrir uma maneira de fazer isso e de transformar essa realidade dessas polícias, porque elas foram historicamente defensoras da escravidão, foram os guardiães da escravidão, foram instrumento da classe dominante sempre. Em todos os períodos da vida nacional foram todos eles marcados por exploração econômica, dominação de classe, por autoritarismo, pelo racismo estrutural que só vem se reproduzindo com toda intensidade ao longo do século, etc. Então, é claro que a polícia é parte desse complexo estrutural, esse complexo institucional e tem servido aos piores propósitos, mas isso não a condena necessariamente a ser imutável e absolutamente refratária a transformações, até porque até que a gente alcance, enquanto a gente não alcança a utopia, qualquer que ela seja, e as utopias estão muito distantes, por isso merece ainda esse nome, né? Então, ao longo de muito tempo, para além do nosso horizonte histórico, nós vamos ter de conviver com a forma Estado, até que ele desapareça, né, nas cinzas da história. Mas, enquanto houver Estado, haverá leis, haverá direito, haverá sistema criminal, justiça criminal, e haverá polícia. Trata-se, portanto, de imaginar a transformação desses campos de modo a que eles possam ser menos danosos, se não virtuosos. A redução de danos, assim. Pelo menos a redução de danos, porque vão ser companheiros da longa travessia, vão ser companheiros de viagem. E não basta, portanto, a gente denunciar. É indispensável fazê-lo. Nós temos de fazê-lo e as esquerdas têm sido campeãs na defesa dos direitos humanos e na luta pela democracia e, portanto, nas denúncias das transgressões, das violações todas perpetradas pelas polícias e pelo Estado, é claro. Mas não basta, porque se há pretensão de assumir o poder, se alguns partidos que têm a pretensão de assumir o poder, pelo menos em prefeituras, pelo menos em governos estaduais, tem de ter alguma política para essa área, porque essa área existe. E se nós não definirmos essa política, outros o farão e o têm feito. Se nós não gostamos de tratar do tema, a direita gosta, trata. A direita tem um tesão, eu diria, por esse tema, né? Que é diferente de gostar, né? Eles têm um frenesi, né? Claro. Então, esse é um tema caríssimo à direita e, por isso, eles têm mantido a hegemonia nessa área, porque as esquerdas não fomos capazes de propor alternativas. Então, nós ficamos nas denúncias, mas nas propostas alternativas nós temos falhado. Individualmente, as
elaboramos, as formulamos, as apresentamos ao debate público, mas enquanto entidades coletivas, sindicatos, igrejas, associações, partidos, nós não temos sido capazes de levantar bandeiras propositivas, construtivas. E essa é uma luta que eu travo há décadas. Nós precisamos formular as nossas propostas e tentar conquistar na sociedade apoio para essas propostas, mostrando a sua superioridade, as suas vantagens, e inclusive vantagens para os trabalhadores e cidadãos policiais. Porque o mais triste nisso tudo é que nós temos a polícia que mais mata no mundo e uma das que mais morre, e esses que estão morrendo na nossa guerra fratricida, guerra entre aspas, não há efetivamente guerra, mas há uma série de confrontos e combates, e esses que têm morrido na guerra fratricida, esses policiais são também oriundos das áreas populares, dos territórios vulneráveis. Com frequência eles foram sempre vítimas de todos os tipos de dominação. E se nós os aproximarmos dos seus, entre aspas, inimigos, nós perceberemos que, de fato, eles compartilham muito mais do que poderiam supor. Por exemplo, em 2013, quando houve as grandes manifestações, eu propus a um amigo coronel da PM aqui do Rio, que é uma grande figura, que nós promovêssemos uma reunião entre os black blocs e os policiais da tropa de choque, em que todos tirariam seus uniformes e como que se desnudariam como seres humanos, como indivíduos. Porque eu os conhecia muitos e sabia que eles nutriam uma revolta muito profunda contra o sistema de poder, contra as hipocrisias, contra as formas de exploração, contra as pusilanimidades. E, portanto, compartilhavam muito mais do que divergiam, muito mais. O discurso era muito parecido. Quando eu os ouvia com franqueza, quando eles podiam ser bastante sinceros, eles diziam basicamente as mesmas coisas. Quando a câmera não estava ligada, né? Eu não estava ligado. Só que quando lançados em combate uns contra os outros, se apedrejando, jogando gás de pimenta, eles passavam a alimentar um ódio recíproco que derivava desses encontros ou mal encontros e não por outras razões quaisquer, sabe? Então, de alguma maneira, o próprio, digamos assim, modo de produção, forma de organização da sociedade, o próprio sistema capitalista estava condenando franjas populares a se odiarem, a se matarem, né? Sem que houvesse nenhuma razão maior para isso, senão o cumprimento lá de algumas ordens superiores institucionais de um lado e algumas incompreensões, talvez, do outro, por falta de uma comunicação direta que o poder suprimiu ali, né? E esse encontro chegou a acontecer? Não chegou a acontecer. Os ânimos estavam muito acirrados e eu não tinha, naquele momento, capacidade de liderança nenhuma para mobilizá-los nesse sentido. Um ou outro até topou, mas a gente precisava de mais apoio nessa direção. Naquele momento, acho que na mesma sala, antes de se sentarem uma conversa, eles iam se lançar num pugilato, as consequências seriam mais danosas do que positivas. Como tu falou, né? Hoje em dia, eu tenho um amigo, ou não sei se é um amigo, se é um ex-amigo, porque ele votou no Facínora, que hoje ocupa a cadeira de presidente junto com os filhos, que é policial. E ele é um amigo de infância, assim, sabe? Jogou bola junto, sabe? Essas coisas. E ele levantava sempre esse ponto, sempre falava assim, fala-se que a polícia militar é a polícia que mais mata no mundo, mas é também a que mais morre, e isso a esquerda nunca vê. E me parece um equívoco, porque a esquerda tá vendo, né? E quando a esquerda, em uma manifestação, e manifestações populares não são exatamente o momento, né, de você estabelecer ali, sei lá, enfim. Mas quando a esquerda grita que a PM tem que acabar, na verdade, o policial que tá lá, ele pensa, mas você quer que eu perca meu emprego? Você quer que eu faça o quê? Que eu tire minha arma? E o traficante, e o facínora, e o estuprador, e o psicopata. E daí a mesma esquerda fala assim, mas a cadeia tem que acabar. Ele fala, mas daí vai soltar todos eles?
Daí essa mesma esquerda fala assim, o manicômio também tem que acabar. Já acabou, graças a Deus, mas o manicômio tem que acabar. Mas vai ter os malucos, vão estar na rua também. E o cara entra numa paranoia sem fim. E eu vi esse meu amigo, que é um homem de bem, sabe? Essa expressão é horrível, né? Homem de bem. Mas é um cara que é um cara de gente boa, ele ajuda todo mundo que pode. Ele não é um bandido, ele não é um assassino feroz. Ele é um cara muito bom. Mas quando ele coloca a farda, parece que um espírito mau entra nele, assim. E assim, uma vez eu até fiz esse comentário, ele ficou muito bravo comigo. Eu falei assim, ó, você incorpora o Estado, e o Estado é o demônio. E diante disso, ele vira outra pessoa. De farda ele vira outra pessoa. E quando ele ouve alguém dizer que a PM tem que acabar, que a cadeia tem que acabar, que tem que liberar as drogas, que tem que... Ele entra numa paranoia e assim... o que eu vejo é que a direita, a modo geral... A direita institucional mesmo, a pessoa que milita pela direita, ela tem lá todos os seus maus interesses e tudo mais. Mas a classe trabalhadora, o cidadão, né, como a gente falava antes de começar a gravação, né, aquele cidadão que é açougueiro, que trabalha, quando ele ouve isso, ele pensa igual esse meu amigo que é policial. Claro. Né? E como que a gente vai conseguir, enquanto esquerda, seja lá o que isso signifique, ser esquerda no Brasil, acessar essas pessoas e estabelecer um diálogo tal que eles possam reconsiderar esses pontos? Porque assim, já é uma coisa dada. Se você fala que a polícia tem que acabar, o cara já entra, já fica na retranca e fala, não, pelo amor de Deus. E daí um estuprador vai estuprar minha filha, daí um assaltante vai me roubar. Como que a gente vai acessar essa classe trabalhadora que, no meu ponto de vista, e talvez eu seja o mais utópico, o mais sonhador de todos, me parece que se não for pela classe trabalhadora, para que serve a esquerda? Se não for para lutar pela classe trabalhadora, e claro, com todos os seus estratos, com todas as suas fatias, a gente tem que pensar na questão da questão de raça, tem que pensar na questão de gênero, tem que pensar todas essas questões. Obviamente eu não tô sendo um generalista e achando que trabalhador é um único bloco, a gente tem que tratar caso a caso. Mas pensando agora de maneira ampla e genérica, como que a gente vai acessar esse cidadão? Às vezes esse cara que não teve uma educação formal, que não teve acesso a uma universidade por conta de uma estratégia do capital mesmo, que não quer que esse cara esteja na faculdade para não ouvir gente como você falando sobre isso. Como que a gente vai acessar essas pessoas para poder estabelecer esse tipo de dinâmica que tu fala? Bom, primeiro, eu devo dizer que eu concordo inteiramente com tudo que você disse, e as perguntas que você faz e se faz são as mesmas que eu me faço. Eu acho que ainda dá para acreditar, embora isso tenha se tornado cada vez mais difícil, na formulação de uma narrativa que me parece bastante sincera, verdadeira, simples, acessível, muito objetiva. Quando eu tenho oportunidade de tranquilamente contar a história do meu ponto de vista, a compartilhar a minha experiência e fazer as minhas reflexões com tranquilidade, eu tenho observado que sou capaz de sensibilizar os interlocutores. Até porque eu aprendi ao longo da vida, fui professor durante 42, ainda sou. Eu me aposentei há 1 ano, mas fui professor durante 42 anos, agora eu estou fazendo palestras e pesquisas, escrevendo, etc., o que eu sempre fiz também. Mas nesses 42 anos eu acho que aprendi a me colocar na posição do outro, que está ouvindo o que eu vou dizer. Se eu não for capaz de fazer isso, eu não consigo ensinar. Paulo Freire que o diga. É claro. E eu preciso, portanto, buscar no interlocutor, por exemplo, que votou no Bozo, vou falar aqui Bolsonaro para não ferir suscetibilidades, né? Eu prefiro usar a expressão fascínora. O fascínora. Eu faço um esforço para buscar o que poderia haver de comum. Por exemplo, nesse seu amigo, tem muita gente boa. Aliás, se a gente não achasse que tem muita gente boa que votou no Facínora, a gente estaria perdido, porque o nosso país estaria liquidado. Que população é essa? Não, eu acredito que milhões e milhões que votaram no Facínora o fizeram com base em alguns valores com os quais nós podemos nos reconhecer, nos identificar, e depois a partir de muitos equívocos, mais do que
más intenções, sabe? Também sofreram um logro, foram enganados com aquelas fake news tenebrosas, enfim. Eu acho que há como recuperar uma boa parte daqueles que votaram no fascista, no fascismo. E eu, então, diria o seguinte, indo ao ponto, sendo bastante objetivo. Uma promotora escreveu há 2 anos, aqui no Rio de Janeiro, sobre a situação em que ela encontrou policiais. Ela estava elaborando um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que é uma cobrança dirigida ao governo do Estado para que altere procedimentos, práticas, etc. É um tipo de intervenção do MP muito mais interessante, às vezes, do que uma ação penal, porque é mais negocial, é mais flexível e é muito mais fácil de ser digerida pelo questionado, no caso, o governo do Estado. Uma ação penal leva para as calendas uma história como essa, porque há muitas resistências, é claro, advogados para lá e para cá, interesses, e o próprio MP dificilmente tem autonomia suficiente para avançar. Então, o TAC é um tipo de recurso que eu sempre defendi como uma tática razoável, e ela teve a coragem de levar adiante o TAC. Para fazê-lo, ela foi ouvir denúncias que recebia das comunidades contra policiais e de policiais contra suas próprias instituições. O relatório inicial, depois ela alterou umas palavras no parágrafo que eu vou citar, por razões que você e os nossos ouvintes vão entender, e as nossas ouvintes também. Ela dizia assim: visitei ou encontrei policiais militares nas UPPs A, B, C, D, E, F, trabalhando em condições análogas à da escravidão. Acho que isso mostra qual a gravidade do problema no qual nós estamos tratando. A gravidade, a profundidade, a magnitude do drama enfrentado por trabalhadores e cidadãos policiais lá na base. Não estou falando dos delegados e oficiais que têm um outro tipo de condição, de vida. Está falando do chão da fábrica mesmo. Falando do chão da fábrica, os trabalhadores, né? Os outros também são trabalhadores, mas são aqueles que pagam o preço da superexploração da força do trabalho. Bom, por que condições análogas à da escravidão? Eles estavam lá em containers, sabe aqueles containers que são casas de chumbo, casas de aço, casas de metal, sim, a 50 graus à sombra, sem ar refrigerado, porque o aparelho está sempre quebrado, não há conservação, não há manutenção, sem água, sem alimento, tendo de fazer as necessidades no mato e mendigar a alimentação diária em biroscas da favela, da comunidade. Sem norte, sem rumo, perdidos, com coletes na prova de bala vencidos. E, sobretudo, em regimes de trabalho, jornadas de trabalho superiores àquelas requeridas pela instituição, segundo seus regimentos internos, em situações extremas. Quer dizer, eles estavam trabalhando mais tempo do que aquele tempo exigido para os casos críticos. E por que assim? Porque o governador diz para o comandante-geral que ele se vire, que não tem como contratar mais gente e ele quer mais presença aqui, quer programas tais e quais, etc. O comandante-geral passa a ordem do Estado-Maior, que passa a ordem do comandante do batalhão e assim sucessivamente, até o soldado lá na base. Dominó que vai caindo e vai bater na cabeça do policial que está lá, né? Que está lá na ponta. Está lá no container. Está lá no container. E essa promotora me pediu que reunisse alguns oficiais, subcoronéis, pessoas boas, democratas, sinceros, que pudessem ir lá ouvir ou fazer a leitura dessa primeira versão do TAC, para que ela tivesse um retorno. E nós fomos lá juntos, eu levei 4 coronéis amigos e lemos juntos essa parte e tal, refletimos um pouco. E sabe o que eles todos disseram? Dá para entender. Sabe por que isso acontece? Eles perguntavam e eles mesmos respondiam. Isso acontece porque eles são militares. Eles não podem dizer um ai, eles não podem hesitar, questionar, reivindicar, criticar qualquer
resistência ao cumprimento das determinações superiores podem constituir uma mácula nas suas carreiras, eles podem ser presos administrativamente sem direito a contraditório, porque os regimentos internos são inconstitucionais, regimentos disciplinares são completamente absurdos. E, com isso, eles acabam sendo inteiramente castrados em sua participação como cidadãos e como trabalhadores. Ou seja, a natureza militar da instituição policial ostensiva, que é a Polícia Militar, está servindo como instrumento de superexploração da força de trabalho. Assustadoramente. Bom, como é que a nossa área não avança? Por que a nossa área não se mexe? Como é que nós tivemos tantos avanços no Brasil na área da saúde, da educação, da assistência social, a ponto de termos constituído estruturas multifacetadas, com participações complementares da União, dos estados, dos municípios, com participação popular pelos conselhos, numa trama institucional extremamente interessante, rica e democrática, ainda que padecendo de tantos males e tantas limitações e vivendo tantas contradições. Como é que nós podemos avançar nessas áreas? Vamos tomar o caso da saúde, por exemplo. Claro, durante décadas houve uma luta pelo entendimento da definição da saúde como direito universal e responsabilidade do Estado. Isso atravessou o século XX, e quem participava desse super esforço coletivo, nesse coro de mil vozes? Não só os médicos e demais profissionais da área de saúde, mas também os beneficiários potenciais e suas famílias, a comunidade e muitos outros mediadores e técnicos, etc. E houve uma formulação conjunta de propostas que suscitaram a criação depois, no processo constituinte, em 1988, do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso é fruto de muita luta, de batalha, e isso acabou conduzindo à consagração da ideia de saúde universal, que é uma conquista da qual nós não podemos abrir mão e está lá na nossa Constituição. Talvez o projeto mais ousado do Brasil, na minha opinião. Assim. Exato. A saúde para todos, gratuitamente, num país do tamanho do Brasil. E num país capitalista. Se você coloca capitalismo no rolê, daí já não dá mais certo nada. Mesmo. Pois é. Mas você vê, num país como o nosso, isso foi possível na contramão dos interesses privatistas, etc. Né? Na educação, a mesma coisa. Ainda que seja mais comum no mundo a gente encontrar a educação entendida e praticada com direito universal do que a saúde, mas também aconteceu com a educação e com a assistência. O que eu quero dizer é que, nesses casos, os profissionais das respectivas áreas, além da sociedade, participaram ativamente da construção desses campos complexos com divisões tripartites ou multipartites e tal, e complementares. No caso da segurança, não. Os profissionais da área estão excluídos do debate, proibidos de participar. Não os civis, mas aqueles que constituem a grande maioria, que são os militares. Eles não podem participar, não são protagonistas da construção de alternativas. Então, eles se sentem esmagados, e quando surge um demagogo, o fascistoide, com um discurso que reconhece os méritos e as demandas dos policiais, eles se emocionam, se comovem, se deixam conduzir. Foi o que aconteceu com Bolsonaro, né, que dialogava com eles, e, é claro, e aí acenando com bandeiras absurdas e antidemocráticas, mas que eram conformes às expectativas de um certo senso comum que se criou na ausência do nosso discurso de esquerda para competir com uma narrativa alternativa, né? Bom, indo então agora a pontos que podem responder aos nossos amigos que são, enfim, trabalhadores ou profissionais liberais ou mesmo policiais. Veja só a situação que a gente está vivendo. A gente tem no Brasil mais de 50 mil, a gente chegou a ter 65 mil homicídios dolosos, depois o número parece ter caído para 57 mil, mas são números avassaladores, absurdos. De homicídios dolosos, são os crimes mais graves. E por que nós convivemos com taxas absurdas, campeãs mundiais de homicídio doloso? Porque as vítimas preferenciais são negras, são jovens, são pobres, moradores de áreas mais periféricas, não é? Territórios vulneráveis no Brasil todo.
E como nós somos um país profundamente racista e desigual, isso parece natural, e isso é naturalizado, isso parece parte da paisagem, porque nós somos assim. Né? Sempre foi assim, né? Foi assim. Então, é claro que se esses efeitos terríveis se estendessem a toda a sociedade de forma equânime, ou seja, se a classe média e as elites pagassem o preço dessa insegurança assim extrema com as vidas de seus filhos, é evidente que tudo isso já teria mudado. É claro. Mas isso permanece lá intocado. Quantos desses casos são efetivamente investigados para que possa haver algum tipo de punição e de reparação? Um número ínfimo, não se sabe. O fato de não se saber exatamente é expressivo da precariedade institucional nessa área, porque esses números são absolutamente fundamentais, eles tinham de estar na mesa de todos os gestores e tinham de estar diante da sociedade para que fossem examinados. Uma questão de urgência, né? Absoluta urgência, de vida ou morte. Bom, estima-se que, em média, haja aí menos de 10%, em torno de 8% de esclarecimento ou de investigação desses crimes mais graves, que são os homicídios. Então, se esses números que são polêmicos forem realistas, nós diríamos que mais de 90% dos crimes mais graves no Brasil permanecem inteiramente. Mais de 90%? São 8% de esclarecimento, tem 92% de taxa de impunidade, né? Daí não se deduz, entretanto, esse ponto é chave, que o Brasil seja o país da impunidade, o campeão, o paraíso da impunidade, como frequentemente a mídia alardeia. Em absoluto, porque nós temos a terceira população carcerária do mundo, que já está chegando a 800 mil presos, e é que cresce mais celeremente desde 2001. Então, nós temos aí... Há pouco tempo a gente ultrapassou a Rússia, né? Já ultrapassou a Rússia. Então, nós estamos aí diante de um grande desafio, entender esse aparente paradoxo. De um lado, impunidade em relação ao crime mais grave. Mas eu dizia, provavelmente a gente tolera essa impunidade porque as vítimas desse processo são negros, são pobres, são jovens de territórios vulneráveis. Por outro lado, nós temos a explosão do encarceramento, o encarceramento em massa. Quem é que está sendo preso? Então, se a gente examina as informações sobre os penitenciários, a gente vai ver que 40% estão lá em prisão provisória. 40%. E quando os presos provisórios são finalmente julgados, em média, 1/3, 30% são inocentados. Em média, isso tem acontecido. Isso significaria que desses 40%, 1/3 de 40%, nós estamos falando aí de 13%, 12,5%, algo por aí, seriam, portanto, inocentes, de acordo com os próprios critérios da justiça. Isso, traduzido em número, equivale a 110 mil pessoas, aproximadamente, hoje no Brasil. 110 mil pessoas são inocentes e estão no sistema penitenciário. Muita gente que está sendo roubada dos seus direitos mais básicos de humanidade naqueles depósitos de seres humanos. Exato. Que são as cadeias. Naqueles infernos em suas sucursais, né? São coisas tenebrosas, medievais, e essas pessoas continuam lá. Isso num cálculo que subestima possibilidades, né? Então, de qualquer forma, é um número assustador, 40% em prisão provisória. 13% apenas cumprem pena ou estão sob acusação de homicídio doloso. E sabe o grupo que mais cresce? Que cresce exponencialmente, sobretudo desde 2007, é o grupo formado por aqueles que cumprem pena ou estão lá sob acusação de tráfico de drogas. Esse grupo já corresponde a 28% do universo. Entre as mulheres, 62%. Assustador. É um negócio assustador. Mas quem são esses? Me permita a parte. A minha esposa, ela teve, quando a gente frequentava uma igreja aqui em Curitiba, ela fez um trabalho junto a uma pastoral lá, o equivalente a uma pastoral, mas dentro de uma igreja evangélica, com as encarceradas aqui de Curitiba. E todas as vezes que ela voltava, eu tinha a impressão que ela ia entrar em depressão profunda, porque era assustador, tipo, estar lá dentro sem ter a realidade, porque entrar lá não é
Não é ter a realidade, é conversar, é olhar nos olhos daquelas mulheres, compreender as realidades e ver aquela multidão de mulheres todas presas por... E assim, só queria pontuar isso porque todas as vezes que a minha esposa voltava pra casa era... Sabe, eu nunca fui na cadeia, não podia entrar, né? Eram só mulheres que iam. Eu absorvia aquela dor dela, absorvia aquilo. E isso que é apenas um dia na semana que ela ia e passava algumas horas com elas. Agora, essa realidade perpétua é assustador. É devastador, devastador. E quando você imagina por que é que elas estão lá, e é isso que eu vou descrever agora. Esses que estão cumprindo pena ou sob acusação de tráfico, que tipo de traficantes de drogas são? Não são aqueles que se impõem tiranicamente pela força das armas sobre comunidades e territórios, aqueles que figuram nas manchetes da mídia. Não é o Zé Pequeno, né, da Cidade de Deus, né? Não, a imensa maioria foi presa em flagrante sem portar arma, sem praticar violência e sem apresentar qualquer tipo de articulação orgânica com grupos criminosos organizados. São os varejistas das substâncias ilícitas, aqueles que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos os aviõezinhos. São os que fazem o trabalho de levar e de trazer e vender aquela pequena porção da substância ilícita e fazer o seu ganho diário. Esses é que estão sendo presos em massa. E veja só, quando um garoto como esse, que são jovens, baixa escolaridade, frequentemente negros, mais de 70% que estão nas penitenciárias são negros, por que é que eles estão sendo assim visados e têm se tornado o foco do investimento das grandes energias da segurança pública no Brasil? O que está levando a isso? E o que isso produz? Produz, desde logo, a destruição da vida desses jovens, que eram inocentes do ponto de vista de violência, de criminalidade. Eles estavam fazendo seu ganho diário ali com a negociação da substância ilícita. Eles têm a sua vida destruída, vão ficar 5 anos em regime fechado, vão ter de se organizar, de se articular a uma facção criminosa para sobreviver no inferno, no sistema. Por quê? Porque o sistema penitenciário não aplica a LEP, que é a Lei de Execuções Penais. O Estado, que é responsável pelo sistema penitenciário, começa sendo o principal criminoso, porque é criminoso quem não cumpre lei, não é? E se existe uma lei, a LEP, e o Estado não a cumpre, o Estado está agindo como criminoso. E a LEP garante uma série de direitos dos presos. E esses direitos não são respeitados, as condições são absurdas, isso é reconhecido por todos, as condições são absurdas. E para sobreviver nesse inferno, para resistir e ter o mínimo de condição de dignidade, eles se vinculam, os presos, a facções criminosas, as quais os protegem, os defendem minimamente. Ocorre que essa sobrevivência depois lhes é cobrada sob a forma de lealdade, subsequentemente à sua saída do sistema. Ou seja, se eles não estavam organizados antes, vão estar depois. Se eles não eram criminosos antes, provavelmente vão se tornar depois, pelo imperativo das condições, né? Não é nem algumas pessoas até dizem, mas o cara, sei lá, o aviãozinho, guri de 20 anos, que caiu na cadeia porque estava com 4 baseados no bolso para vender numa festa, ele cai na cadeia e ele aprende como é bom ser criminoso, ele aprende como o crime compensa, mas essa não é a realidade. Ele se vê obrigado, né? Ele não tem o que fazer, claro, ele simplesmente não pode ir embora, né? Claro, por melhor que você seja, queira ser, se você, por exemplo, tiver com o propósito de estudar, de se desenvolver, mas não tem dinheiro, e você, então, vou fazer aqui esse mês ou 2 meses aqui, fazer esses negócios aqui, para juntar um dinheirinho para depois investir na minha vida e tal. Se você foi pego, você está perdido, porque lá dentro, independentemente das suas intenções, para sobreviver, você vai ter que se vincular a uma facção que depois vai lhe cobrar essa proteção. E, como eu dizia, sob a forma de lealdade, você vai ter de se vincular a essa facção. O que nós estamos fazendo? Estamos contratando violência futura, fortalecendo facções criminosas ao preço da destruição das vidas de jovens. E por que essa estupidez? Por que essa irracionalidade absurda? É a malignidade de algum gestor, são autoridades insensíveis, são governos incapazes de empatia. Claro, isso tudo pode exercer algum papel, mas independentemente disso,
o que está em jogo é a reprodução de uma série de dinâmicas institucionais. Fácil entender. A polícia que está na rua 24 horas no país inteiro, polícia mais numerosa, é a polícia militar. Ela é proibida constitucionalmente de investigar. Repito, ela é proibida de investigar. No entanto, ela é pressionada por todas as autoridades, governos, opinião pública, mídia, a produzir. E ela, em geral, a polícia militar, entende por produção prisão. É o resultado que ela pode oferecer. Sim. Ora, se ela tem de prender, mas não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante. Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante delito? São alguns que estão longe de serem os principais, os mais importantes. Então, nós estamos diante do seguinte quadro. O grande foco da segurança pública no Brasil são os crimes passíveis de identificação em flagrante delito. Não são os mais importantes, são esses. E qual é, então, a grande ferramenta da polícia militar para a prisão em flagrante? É a lei de drogas. Porque, então, a polícia joga a sua rede e captura os peixes pequenos, os bagrinhos, que estão operando onde se dá a ver, porque flagrante é... Gente que, de modo geral, não oferece risco nenhum à sociedade. Na pior das hipóteses, oferece risco à sua própria saúde e à saúde de quem está consumindo aquela substância que está vendendo. Exato. E se você, então, observa o seguinte, tráfico de drogas, você está pensando em bilhões de dólares, que é a economia... Pablo Escobar, assim. A economia internacional da cocaína, você está pensando em grandes articulações transnacionais. Isso é alvo de investigação. Ninguém desarma uma quadrilha internacional que lava dinheiro e se articula mundialmente, globalmente, com prisão em flagrante, com ostensividade. Isso é que é investigação. Inteligência, né? É inteligência. E isso não é dado a uma polícia que é proibida de investigar. Veja que, por exemplo, um delegado muito interessante, muito bacana, que faz um trabalho importante no Rio, Orlando Zacconi, um querido amigo, ele defendeu a dissertação de mestrado, depois a tese de doutorado, mostrando o seguinte: na Barra da Tijuca, que é um bairro afluente aqui da cidade, durante alguns anos não houve nenhum caso de droga, de apreensão de droga, de identificação de traficante, etc. Porque é um caso mundial de abstinência. O Rio de Janeiro... Todos evangélicos. Na Barra da Tijuca tem abstêmio. Que fenômeno extraordinário é esse na contramão das tendências mundiais e nacionais? É claro que a situação é a seguinte: a polícia não pode entrar nos condomínios de luxo da classe média da Barra da Tijuca, porque são espaços privados. Você só pode entrar no espaço privado, se você é polícia, independentemente de ser civil ou militar, se você dispõe de um mandado judicial. O mandado judicial, por sua vez, só é expedido pelo juiz com base em alguma justificativa. E a justificativa se apoia em alguma investigação, ou, salvo excepcionalmente, uma denúncia muito bem fundamentada, mas normalmente alguma base mínima de investigação. Ora, se a Polícia Militar não pode investigar, ela nem vai perder seu tempo para buscar mandado judicial para entrar num condomínio de classe média. Onde é que ela vai buscar os seus presos potenciais? Ela vai caçá-los e pescá-los nos territórios vulneráveis onde eles operam à luz do dia ou à sombra da noite, nas ruas, porque fazem ali a negociação da substância ilícita sem maior precaução. E mesmo se tivesse de entrar nas casas e nas favelas, ali não tem vigência o Estado Democrático de Direito, ali não tem vigência as determinações legais e constitucionais, ali não é preciso mandado judicial, e sim o pé na porta. É a velha política do pé na porta, do desrespeito aos direitos, que tem vigência. Portanto, dá para entender a explosão do encarceramento em massa que criminaliza a pobreza. Ela é fruto do casamento perverso entre a lei de drogas e o modelo policial. E esse que nós herdamos da ditadura, que divide a polícia militar e civil e que faz com que a polícia numerosa não tenha nenhuma possibilidade de investigar, gerando todas essas contradições. E dá para entender agora facilmente, me parece, e se nós tivéssemos possibilidade de conversar com cada brasileiro, cada brasileira, com calma, nós teríamos possibilidade de fazer perguntas triviais. Olha,
Você acha que é razoável destruir a vida desses jovens, lançando-os nesses infernos, contratando essa violência futura e levando força de trabalho jovem para as facções criminosas, para elas crescerem no Brasil todo, tomarem conta? O grande, né, como acho que foi o Igor, um amigo do, talvez tu conheça, o Igor que é um anarquista famoso aí também. Ele fala, é o grande RH das facções criminosas. Claro. A cadeia é isso, né? Claro, é evidente. Então, alguém em sã consciência pode achar que isso é razoável. A realidade está mostrando os efeitos disso, são efeitos desastrosos. Mesma história da política, entre aspas, de invasão das favelas, de incursões bélicas das favelas no Rio de Janeiro. Isso só provoca destruição, morte, a morte de suspeitos, a morte de inocentes, a morte de policiais, sem que haja qualquer progresso, qualquer avanço. Só morte. Né? Só morte, destruição, medo, revolta, ressentimento, lado a lado. E, no entanto, isso se refaz, e quando o novo candidato ao governo aparece, o que ele diz é: eu vou fazer mais do mesmo, só que agora eu vou fazer com mais intensidade. Tem uma disputa por fazer mais do mesmo com mais intensidade, até nós chegarmos ao caso paroxístico extremo, que é o caso desse senhor que governa ou desgoverna o Rio de Janeiro. Sim, né? Esse psicopata. Esse aí é que está na fronteira com a psicopatia e cujas ações estão importando em mais genocídio e mais irresponsabilidade criminosa. É uma situação tenebrosa essa que nós vivemos. Então, isso tudo, quando nós observamos com um pouquinho de lucidez, com tranquilidade, sem adjetivações, com muita objetividade. Olha, o que está acontecendo é isso. Ele está sendo preso, são esses que estão sendo presos. E por que está acontecendo isso? Ninguém está alucinando, não. Está todo mundo procurando cumprir o seu dever. São mas números, os seus deveres estão orientados no sentido absolutamente equivocado, porque essa lei de drogas é um absurdo, porque o modelo policial é absurdo, e os próprios policiais sabem disso. E nós estamos gerando mais sofrimento na sociedade, mais crime, mais violência. Um outro ponto, eu acho que aí, por exemplo, nós abrimos então a perspectiva para falar sobre política de drogas, reforma das polícias, falar sobre as desigualdades sociais, o racismo estrutural, tudo isso é indissociável. Mas há um ponto que eu poderia trazer para ainda contribuir para persuadir quem ainda defenda a violência policial. O Einstein dizia que, para ele, definição de loucura é fazer o mesmo esperando resultados diferentes. Nós estamos, então, loucos, porque nós, no Rio de Janeiro, e não só, nós estamos reproduzindo essas práticas ao longo de tantas décadas, esperando agora entrar resultados diferentes. Mas o argumento forte é aquele que provém da observação dos fatos no Rio. Não é nenhuma teoria, não precisa de nenhuma sofisticação, nenhuma abstração. Veja como acontece. Quando a autoridade dá liberdade ao policial lá na ponta para matar, dá-lhe também, e ninguém está falando em legítima defesa. Legítima defesa está garantido para todos nós, para o policial, para o cidadão no mundo todo civilizado. Tá? Ninguém está negando o direito à legítima defesa. Mas quando você dá ao policial licença para matar lá na ponta, a autoridade lhe dá também, indiretamente, a licença, o poder de não matar. Você pode matar, mas pode escolher não matar. Então você pode negociar a vida, a sobrevivência. Olha, eu posso aqui te matar, nós estamos aqui, eu estou armado, você é suspeito e eu estou com toda a liberdade para acabar com sua vida. Isso não vai me custar nada, nem um ponto a menos na minha carreira, nenhum problema. Isso está endossado lá em cima. Então, meu amigo, quanto é que você me dá para ficar vivo? Porque, né, eu posso considerar. Você vai dar tudo que você tem, porque é a sua vida que está em jogo. E essa é uma moeda que se inflaciona sem parar e vai ser a principal fonte da corrupção. E a corrupção e da anarquia institucional, porque esses grupos, esses indivíduos policiais que se corrompem, esses vão negociar ali no varejo, depois vão se organizar em coletivos, em grupos, que vão seguir suas próprias linhas de ação, gerando essa anarquia completa em relação à corporação, e isso metastaticamente vai gerar alguns nichos que se converterão em máfias milicianas, em milícias subsequentemente. Então, a história do Rio de Janeiro
hoje está ocupado pelas milícias, que são policiais ou ex-policiais, que atuam como máfias locais, tiranizando as populações. Essas milícias que não estão sendo tocadas pelo governo do Estado, diga de passagem. Sendo protegidas em algumas. Protegidas, claro. E que são também protegidos pelo governo federal, né, se identificam com o governo federal. Essas máfias têm origem, elas são a própria corrupção policial, elas são a própria anarquia policial, e elas têm origem na política da violência policial, nessa liberdade que se dá ao policial lá na ponta para matar. É assim que começa a degradação institucional. Então, Dona Maria e seu João nos dizem assim: eu quero que se dane os direitos humanos e os valores que vocês prezam, porque eu quero chegar vivo em casa e quero que meus filhos cheguem vivos em casa. E se para isso for necessário entrar atirando e matar uns e outros na favela, ok, tudo bem, que se faça isso, porque o principal, fundamental para mim é a defesa da minha vida e dos meus filhos. Vamos entender isso. Vamos entender isso porque, no fundo, quando a vida da gente ou a vida da família está em jogo, a gente é capaz de... Se comporta como um animal, né? Se comportar assim, é claro, dá para entender. Então, muito bem, Dona Maria e seu João, vamos deixar de lado os valores, vamos pensar pragmaticamente, vamos esquecer que a gente preza a vida, respeita os outros, vamos pensar só na nossa autodefesa. Se a senhora e o senhor apoiarem esse tipo de política, os senhores não vão colher uma polícia mais efetiva, mais forte, mais capaz no enfrentamento do crime. Ao contrário, vão colher o fim da distinção entre polícia e crime, vão colher a degradação institucional, o esfacelamento das polícias, seu enfraquecimento e, por via de consequência, vão colher mais crime e mais insegurança. E é isso que está acontecendo, né? Então, dá para dialogar com quem não preza alguns valores ou é capaz de... Até pode prezar esses valores, mas em um momento de risco está mais interessado na solução pragmática. Dá para preferir conversar com essas pessoas, fazendo-as ver que não é por acaso que países desenvolvidos optaram pela legalidade como limite imposto às polícias. Quando as polícias respeitam efetivamente regras, quando há legalidade, a legalidade constitucional está em jogo, elas são mais previsíveis, controláveis, e elas vão produzir resultados muito superiores àqueles que são oriundos de circunstâncias corruptas, corrosivas e degradantes, como aquela que a gente vive no Brasil. No Brasil, a execução extrajudicial está liberada, sobretudo, claro, se a vítima é negra, pobre e moradora das favelas e das periferias. E não só a pena de morte está sendo aplicada, mas está sendo aplicada sem julgamento. Quer dizer, nós estamos numa situação pior do que aquela que estaríamos se houvesse pena de morte no Código Penal, né? A situação, portanto, é trágica, mas há caminhos. Veja só, prisão provisória, 40%, 4 vezes 8, 32, são 320 mil pessoas que estariam fora do sistema penitenciário imediatamente se a gente acabasse com essa flexibilidade arbitrária com que se trata a prisão provisória. Segundo, é importante salientar, me permita a parte, é importante salientar que as pessoas, modo geral, vão pensar, mas são tantos bandidos que estarão na rua? Não, não são bandidos, são pessoas que, de acordo com a lei, são efetivamente não bandidos, porque, se julgados, serão inocentados, né? Exatamente. Mais 30% que estão lá por questões de drogas. 3 vezes 8, 24, 240 mil pessoas. Veja só, nós estamos chegando próximo do número completo, do número total. Daqui a pouco não precisa mais de cadeia. É o que a gente fala. Não precisa de tanta cadeia. Não precisa de nenhuma cadeia. A história da prisão, da privação de liberdade, me parece absolutamente insustentável. Eu só aceitaria hoje a privação de liberdade para aqueles casos contumazes de uso de violência, não para nenhuma outra transgressão, de uso da violência reiterada quando não se sabe o que fazer. A pessoa está agindo assim, nós precisaríamos atender essa pessoa de uma outra maneira, não temos capacidade, condições, então juntamos as pessoas em algum lugar que teria de ser um lugar que respeitasse plenamente as possibilidades de sua transformação, de seu reencontro consigo,
Eu não creio que haja a possibilidade de que, com privação de liberdade, alguém melhore. Não existe essa possibilidade. Mas se nós não sabemos o que fazer com alguém, bom, aí é a questão de legítima defesa da sociedade. Eu deixo essas pessoas lá até que a gente, como civilização, supere essa etapa tenebrosa, que é a etapa da privação de liberdade. Aí eu posso considerar isso. Agora, qualquer outra transgressão ser punida com privação de liberdade me parece uma declaração de incivilidade, né? Absoluta. Você já deu uma aula para mim aqui, uma aula absurda. Daquele meu amigo lá que eu lhe falei, né? Uma coisa que ele sempre falava, tu falou já sobre isso e talvez venha até a falar novamente isso, mas uma coisa que se falava sempre, ele tinha muito orgulho de não ter direitos. O que me assustava, ele falava assim, mas você, por exemplo, eu trabalho numa empresa pública, ele falava assim, se começarem a embaçar lá com o teu salário, com os teus direitos, você pode fazer uma paralisação, você, os eletricitários aí do Paraná, podem parar a eletricidade do Paraná e todo mundo vai fazer. Professores a mesma coisa, mas nós, policiais militares, não temos esse direito. Então ele via isso como direito. E eu percebo que isso é uma estratégia própria, colocar esse orgulho, entre aspas, de não ter direitos. É um orgulho, não é entre aspas, é orgulho, ponto final, de não ter direitos na cabeça desses jovens, na cabeça desses homens, para que eles possam, em certa instância, quando estão sendo oprimidos, quando eles estão, né, trabalhando aí no container, olhar para si mesmo e falar, mas eu sou melhor, eu sou especial, eu tenho direito, eu sou tão importante que eu não posso nem fazer uma paralisação, porque veja, se eu parar isso aqui, o Brasil para. E na verdade me parece que isso é pura e simplesmente uma estratégia para silenciar esses homens e essas mulheres que estão atuando lá, né? E nessa estratégia de silenciamento, nessa estratégia de criação de um teatro, na pior tradução da palavra teatro, pode ser nesse fingimento, achei melhor do que teatro, de que eles são bons, que eles são especiais, porque na realidade mesmo, o policial que está lá no container, ele é descartável. Se ele toma um tiro no peito, né, sei lá, se um traficante dá um tiro na cara dele, amanhã eles colocam um outro policial lá, que veio da mesma comunidade, talvez, ou de outra comunidade ali, um homem pobre, uma mulher pobre, uma pessoa de origem humilde, pra ficar lá e se tomar um tiro, outra. E se tomar um tiro, outra. E eles estão sempre sendo... E esse fingimento, esse teatro, é uma coisa que não sai da cabeça das pessoas, em especial dos policiais. O policial que tá lá, ele se acha uma vítima da sociedade, porque todo mundo é contra ele, a esquerda é toda contra ele. Quando dizemos que a PM tem que acabar, ele acha que a esquerda toda está dizendo contra aquele cidadão, contra aquele policial, ele está dizendo que você é o problema, quando a gente fala que o problema é a instituição PM, que é algo muito maior, e tudo mais. E daí, partindo dessa lógica de que há um fingimento, que há um seja lá o que for, é difícil até explicar. Esses homens e essas mulheres que são descartáveis, quando a gente grita que a PM tem que acabar, a gente está gritando por eles também, né? E é uma coisa que eles não percebem, né? Esses dias eu gravei um podcast sobre a questão do suicídio, e os policiais militares e não militares também, eles se suicidam aos milhares. É uma coisa assustadora. Sem falar na questão dos problemas mentais, né? Das ordens, dos problemas tantos esses. E isso me remeteu a uma coisa que talvez nem tenha tanto a ver aqui, mas quando eu estava pesquisando sobre a sua vida, né, levantando seu dossiê aqui, eu vi que tu é coautor do livro A Elite da Tropa, né, que deu origem ao filme famoso lá, o Wagner Moura, que quando eu assisti pela primeira vez, eu achei, assim, que a esquerda me perdoe, tem muita gente na esquerda que odeia esse filme, que odeia o seu livro e tudo mais, mas quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, é isso, esse homem aí, ele é brutal, esse cara, ele tortura pessoas, ele é um monstro, mas ele tá completamente fragilizado, ele tá à beira de se suicidar, porque é isso que a gente vê naquele filme, né? Eu não tive a oportunidade de ler o seu livro, mas ele tá à beira, ele tá se entupindo de remédios, o casamento dele tá indo pro lixo, ele não consegue se relacionar com o filho, ele não consegue se relacionar com a mulher, ele não tem relações humanas nenhuma, ele é um lobo solitário, e quando ele tá fardado, ele vira um monstro.
E quando a gente grita que a PM tem que acabar, a gente tá falando, esse homem aí, a vida dele, pô, até me emociona. Esse cara tem que ser salvo, pô, né? Isso, tem que ser salvo. E esse depoimento seu é tão bonito, sensível e muito próximo da percepção internacional. Isso é muito próximo do que a gente percebe fora do Brasil quando se vê o filme. Um amigo meu estava vendo o filme num congresso de juristas e de advogados no Chile, e as pessoas que viram o filme foi apresentado, e elas ficaram chocadas. Meu Deus do céu, mas que denúncia terrível, não é possível que essa realidade exista, seja da brutalidade policial desse modo, seja da brutalidade contra os próprios profissionais, que evidentemente estão submetidos a essa perversão dessa maneira, e esse que está deprimido, sem família, solitário, tomando tarja preta, inteiramente desnorteado, achando que é um justiceiro, procurando ser um justiceiro, perdido. Então é uma revelação tremenda de uma realidade dolorosa, e ninguém conseguia entender que alguém no Brasil pudesse ver aquilo como uma exaltação. Daí aparece um maluco, se candidata a presidente da República, e olha pra esses homens e fala assim, você é um herói. Você é realmente um herói. Eu vou dar mais arma, eu vou te dar mais acesso a remédio, eu vou te dar mais liberdade pra matar. Na verdade, ele tá dizendo, continue assim. Continue se matando, continue sendo esse lixo, continue acabando com a sua família, continue acabando com outras famílias, continue destruindo o país, continue destruindo toda a perspectiva de futuro, continue matando jovens, continue matando esperanças, continue colocando mães de crianças negras em velórios pra chorar pelos seus filhos. E esse cara é tido como herói. E a gente aqui na esquerda é tido como vilão. Cara, eu não consigo compreender. Eu não consigo. Eu fico assustado com isso. Mas a gente tem de compreender, né? E tem que olhar também para nós. De que maneira nós estamos falhando na comunicação, na transmissão disso tudo. Porque para nós é tão claro que do outro lado tem as manobras e as fake news e as formas todas de confundir, que são estrategicamente orientadas. Mas nós erramos também, porque, por exemplo, quando nós gritamos na rua, não acabou, tem que acabar a polícia militar, nós sabemos que estamos transmitindo para os trabalhadores e cidadãos policiais do outro lado essa mensagem que eles estão decodificando de forma tão negativa. Sim. E não existe nenhum outro fórum no qual nós possamos gritar outras coisas, do tipo, estamos com vocês, enquanto trabalhadores e cidadãos, unam-se a nós na defesa de uma transformação que não vai acabar com a sua profissão, com o seu lugar, mas vai valorizá-lo como ser humano, valorizá-la, vai tornar o seu trabalho muito mais efetivo e respeitado e respeitável, lhe vai conferir muito mais dignidade. Nós estamos falando disso, um ponto de encontro, não é? E muitas vezes eu já vi gente dizer que não conversa com o policial, que o policial necessariamente é um ser nocivo. Quer dizer, aí nós estamos fazendo um jogo perverso também, não é? Porque nós não estamos entendendo que ali é um ser humano que tem uma trajetória própria, que foi formado, que tem às vezes grandes ilusões e expectativas, às vezes as melhores intenções, e que está envolvido, engajado naquele processo que domina, não controla, não conhece. Só um instantinho, eu vou pedir 2 segundos que eu vou ler para vocês a dedicatória do meu livro. Só um instantinho. Pronto, já estou de volta aqui, porque essa dedicatória, para mim, é uma espécie de síntese do que eu penso e do que esse livro Desmilitarizar pretende. Dedico esse livro às mães dos jovens mortos pelas polícias e às mães dos policiais mortos nessa estúpida guerra fratricida. Que o destino trágico as una, pelo menos nesta página. Se elas compreenderem algum dia que são irmãs na dor e que o inimigo está em outro lugar, a politização do sofrimento promoverá uma revolução no Brasil. Essa é a ideia. Porque, no fundo,
são os pobres que sofrem, né, de um lado e de outro, que se matam, e enquanto isso, aí ele vai para a Disneylândia e vota no fascista. Bom, nossa tragédia não é que a elite vote no fascista, que seria, em certo sentido, até de se esperar. Compreensível, mas o trágico é que a população, os mais pobres, votem no fascista. Aí é que, para nós, o dilema fica muito pesado, muito difícil, né? Como é que as pessoas votam contra si mesmas? Eu vi, por exemplo, homossexuais votando em Bolsonaro, Sim. negros votando em Bolsonaro, mulheres votando em Bolsonaro, quando ele é misógino, homofóbico e racista. E quase não esconde isso, né? Quase não esconde. Hoje talvez ele tenha um discurso tentando escamotear, mas classicamente você tem um monte de vídeos dele falando abertamente isso. É claro, é uma situação tenebrosa. É muito difícil. Então, o livro é uma tentativa meio desesperada de abrir algum canal de comunicação, de apresentar a situação do caos que a gente vive na segurança de uma forma inteligível, bem objetiva e que possa ser persuasiva para que a gente, enfim, encontre caminhos de mudança. Mas parece que as pessoas estão tão já, como eu posso dizer, robotizadas, não sei se é essa a palavra. Para dar um exemplo, de contar um caso a você e a todas e todos que estão nos ouvindo, eu fui convidado pela 7ª Câmara da PGR, da Procuradoria-Geral da República, para discutir meu livro e, portanto, o tema da desmilitarização. 7ª Câmara, que é responsável pelo controle externo da atividade policial, que esse é um dos deveres constitucionais do Ministério Público. Aliás, o Aras, futuro procurador-geral, talvez quando esse programa estiver sendo veiculado ele já seja o procurador-geral, já informou que pretende extinguir a 7ª Câmara, essa que exerce o controle externo da atividade policial, ou que pretende fazê-lo, busca organizar o MP nesse sentido. Mas, enfim, então a 7ª Câmara me convidou para esse debate. Eu fiquei feliz, honrado e achei que era uma valorização importante do tema. Pouco depois, o governador do Rio gravou um áudio furioso, conclamando os oficiais militares a entrarem na justiça para obterem a proibição desse debate. Porque seria um assinte à polícia militar, discutir a desmilitarização, discutir um livro que propõe a desmilitarização, discutir ideias, enfim. Aí eu não dei muita importância, achando que ele está numa competição mórbida com o presidente, né, para ver quem é capaz de promover as maiores bizarrices contra o Estado Democrático de Direito. Mas, alguns dias depois, a Associação Nacional dos Procuradores de Justiça emitiu uma nota sugerindo que eles não têm poder de definir a proibição do evento, nos mesmos termos. Aí a coisa foi ficando mais grave. Poucos dias depois, o Major Olímpio, que é senador por São Paulo e líder do governo no Senado, gravou um vídeo dizendo que aquele debate é uma agressão à polícia militar e que ele iria e conclamava os seus colegas a irem uniformizados, que ele exigiria a palavra e que aquele evento deveria ser proibido. Se não fosse, ele estaria lá, etc. Aí o que fizeram os organizadores? Tiveram a ideia de convidá-lo, me consultaram, eu disse, ótimo, que ótima oportunidade, que vai ser excelente poder debater com um Major Olímpio, com uma figura como ele. Então, muito bem, vamos lá ver, trocar as nossas ideias. E os organizadores o convidaram, o Coronel Olímpio repassou o convite para o seu chefe de gabinete, que é um coronel da Polícia Militar de São Paulo, atual presidente da Associação dos Oficiais Policiais Militares. Eu acho que é essa a função dele. Bom, portanto, uma pessoa muito importante. O Major Olímpio foi ao debate, ficou na audiência, e o seu representante foi ao Procene, foi ao palco, né, convidado por nós, para ser o meu debatedor. E eu confesso que fiz um esforço, eu falei por 1 hora e pouco e tal, fiz o maior esforço que eu podia
para ser o mais objetivo, evitando adjetivações, evitando provocações ou quaisquer palavras que pudessem ferir suscetibilidade, eu fui o mais direto, objetivo possível, mais didático, e partir de um pressuposto. Deve haver, certamente há algo que nos una, há algo em comum, por mais extremo, por mais que ele esteja lá no outro extremo, há algo em comum. Por exemplo, e eu disse isso, coronel, pensando aqui na minha palestra, eu busquei desenhar uma exposição que fosse capaz de propor algumas mudanças, quem sabe consensuais, que pudessem obter consenso. Quem sabe nós poderíamos construir aqui uma base de um consenso mínimo. Eu sei que há muitas posições que são divergentes, muitas propostas que não vão ser aceitas lado a lado. Aí nós vamos para a disputa política natural. Mas eu tenho certeza que há elementos comuns. Por exemplo, ninguém está satisfeito. Não é um fato? Sim. Alguém está satisfeito. Indiscutível. Não Seja é você de direita, de esquerda, de centro. Ninguém está satisfeito. A população não está, os policiais não estão. Então, há algo errado aí. O que está errado? Vamos, então, investigar o que está acontecendo. Por que os policiais acham que não estão sendo bem tratados? Por que eles não estão conseguindo operar adequadamente? Por que nós não estamos logrando bons resultados, né, na situação da segurança pública? Quais são os nossos maiores problemas? E eu fui trazendo, passo a passo. Bom, terminei de falar e eu olhava para a audiência, e muitos lá uniformizados faziam sinais com a cabeça de que estavam concordando com muitos aspectos do que eu dizia, certamente não com tudo, mas com muitos aspectos. Então eu achei que estava conseguindo fluidificar, criar um ambiente mais permeável, mutuamente permeável, mais aberto a um diálogo. E me sentei, então, para ouvir o coronel. Estava satisfeito e achando que havia algum comentário construtivo, crítico, mas com aspectos construtivos. Ocorre que o coronel foi para o debate com pedras no bolso, preparado para ser insultado e agredido, e para responder com as pedras na mão. Como não foi nada disso, ele ficou surpreendido, mas não teve presença de espírito de trocar as pedras por palavras. E então a resposta dele a mim foi a mesma que ele daria se eu o tivesse agredido ou insultado. Independente das suas perguntas, as respostas já estavam postas. Já estavam postas. Então, ele apresentou um PowerPoint. É curioso, o pessoal gosta de PowerPoint, né? Isso aí. Tem que acabar o PowerPoint. Se depender de mim, se eu for presidente, eu mando proibir isso aí. Libera as drogas e proíbe o PowerPoint. Exatamente. Boa plataforma essa. PowerPoint, escanteio curto. Tem que proibir. Aí ele apresentou um PowerPoint em que eu aparecia a minha foto ao lado do Kim Jong-un, aquele ditador da Coreia do Norte. Você é amigo dele? Juro. Não. Consegue uma gravação, consegue fazer a ponte, tem interesse em gravar com ele. De um lado, a minha foto. Ah, tá. Pensei que era uma foto sua abraçado com o Kim. Olha a verdade aqui, ó. E do outro lado, a foto do ditador da Coreia do Norte. De um lado, a minha foto. De outro lado, a foto do Chaves. E assim por diante. Fidel Castro. Só melhora, só tá melhorando. Só tá melhorando. Na minha concepção, só tá melhorando. Melhorando. Mas ele apresentava isso e aí apresentava fotos de tropas da Coreia do Norte, tropas na Venezuela, e ele dizia, lá ele gosta dos militares. E eu não entendi de que ele estava falando. Até que finalmente ele chegou ao golpe final, touché, sabe ali quando no duelo o sujeito finalmente... Golpe de misericórdia. Dá o golpe de misericórdia. Ele mostra ali a minha foto com uma frase minha, citada na imprensa, e diz o seguinte: é momento de os democratas superarem as nossas divergências em torno da defesa da liberdade de Lula. Aí ele concluiu dizendo, pronto, está demonstrado. É um petista, é um lulista.
E foi até um momento curioso, porque quando ele disse isso, ele ainda fez uma ironia, porque eu permaneci impávido todo o tempo, silencioso. Mas nesse momento ele ainda fez uma ironia, disse assim: eu acredito que o senhor jamais tenha dito uma barbaridade dessas, isso aí provavelmente é invenção. Invenção da imprensa marrom golpista. Aí eu disse: não, coronel, já que o senhor está provocando, nesse momento então eu posso intervir. Lula livre. Da audiência aplaudiu o Lula livre, a outra não, etc., como sempre. Mas foi a única resposta que eu dei, né, provocado na culminância daquela apresentação dele. Mas você pensa bem. Aí terminou e as perguntas foram todas dirigidas a mim, eu não comentei a intervenção dele. Mas essa historinha serve para mostrar, número 1, o risco para a democracia com essas tentativas de boicotar, prevenir, proibir, censurar o debate num auditório. Segundo, como que, mesmo você fazendo um esforço respeitoso, educado, civilizado, de diálogo, da outra parte, o que você recebe é a pedrada e a acusação para desqualificar você, não o seu argumento, porque nenhum argumento meu foi tratado. Não se tratava da liberdade ou não do Lula naquele momento. Não, eu não apresentei nenhum argumento nesse sentido, eu estava falando de segurança pública. Sim. E não houve nenhum argumento relativo à segurança pública. Então, é como se essas pessoas estivessem totalmente bloqueadas, fechadas, incapazes de ouvir, não importa o que você diga. A reação já está preparada, é uma reação violenta, como se você estivesse também agredindo. Então, a desqualificação do outro é a melhor forma de você calá-lo, porque você assim destrói os argumentos, como se desqualificando a origem do argumento, ele próprio, o argumento, se desqualificasse. Sim. Mas o argumento é autônomo, tem a sua propriedade ou impropriedade a ser discutido de per si. Enfim, Cristiano. Só me permita a parte. Hoje, no dia de hoje, eu fui ao dentista hoje. Na volta passei num mercadinho aqui para comprar pão e algumas coisas pra gente tomar um café antes de vir gravar contigo. E quando eu tava passando ali a conta, por algum momento, por algum motivo qualquer, né, que hoje em dia as pessoas debatem política até na fila para comprar pão. A moça que tava me cobrando, ela falou alguma coisa do Bolsonaro, daí eu falei assim: eu acho que ele não deveria estar lá. E ela falou assim: já vi que você é lulista. E eu pensei: Brasil 2019, já vi que você é lulista. E eu falei: não, gente, né? E quantas vezes, né, as pessoas vêm pra mim e falam assim: você acha que o Lula deveria estar preso ou solto? Eu falo: solto, óbvio. Ele fala: mas você é lulista. Eu falo: não, Lula é um preso político. Os caras já começam a dar risada. Eu falo: porque todo preso é um preso político. Então, a minha posição abolicionista fica exposta aí, independente de ser Lula ou não deveria estar na cadeia. É isso, Cristiano. Eu te agradeço muito. Eu fiquei honradíssimo com essa gravação. Talvez uma da... Meu Deus do céu, eu vou enquadrar essa gravação, eu vou colocar aqui, do lado da fotografia do Marighella que eu tenho aqui, eu vou colocar uma foto sua agora, professor, porque eu fiquei sensibilizadíssimo, me emocionei no meio com algumas coisas que a gente falou, e quero agradecer demais. Se tiver algum recado pra dar, sigam-me nas redes sociais, coisas do gênero, esse é o momento. Não, eu tenho um site que é o luizeduardosoares.com. Vai ficar no post aí para as pessoas que quiserem conhecer mais. O meu Luiz é com Z, então é luizeduardosoares.com, Luiz com Z. Mandando mensagens para lá, tem um e-mail, fale comigo e tal, eu respondo imediatamente, porque chegam diretamente para mim. E eu estou no Facebook, no Twitter. O Instagram não tenho usado, não. É muita coisa aí. Então, mas no Facebook eu publico, faço algumas postagens com alguns textos e algumas sugestões de livros ou coisa assim, ou participação em seminários que eventualmente interessem as pessoas. No Twitter, eventualmente, também. Então, estou acessível e a gente pode continuar trocando paralelamente. E quem quiser ler o Desmilitarizado a Boitempo está à disposição. Vai ter link aí embaixo também, quem tiver interesse em comprar o livro, já clica, já entra no site da Boitempo. Isso, pronto. Ótimo.
Eu te agradeço, foi um prazer grande. Vamos ver se a gente fica em contato. Por favor, eu fiquei emocionadíssimo com essa gravação. Muito obrigado. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!